Olá, primeiro ano! E aí, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos à minha casa. E hoje estou assim chique para vocês porque eu vou falar sobre o Renascimento, não é? Um grande movimento cultural que aconteceu no final da Idade Média para a Idade Moderna e aconteceu na Europa. Então hoje eu estou assim a caráter europeu para vocês, tudo bem? Então vamos lá. Então o Renascimento ele foi muito significativo. Houveram vários fatores no declínio da Idade Média e a partir do século XI a gente tem assim uma série de mudanças em relação à formação cultural desse pensamento. Então nós temos o crescimento da população, nós temos o avanço técnico, o aumento da produtividade agrícola, comércio entre Ocidente e Oriente, ascensão da burguesia principalmente. Então, a partir da ascensão dessa burguesia e de todos esses fatores, né, que a gente acredito que foi perceptível para vocês no final do primeiro módulo para o segundo módulo, essas mudanças que foram ocorrendo no final da Idade Média para a Idade Moderna, acredito que tenha ficado muito claro para vocês. E em relação ao crescimento e à ascensão de uma classe chamada burguesia, que queria o seu status quo, né? Ou seja, a sua ascensão, a sua participação na política, a sua participação na economia. Então, essa burguesia também foi responsável por esse movimento cultural muito forte na Europa Ocidental a partir do século XI, tá? Então, a partir disso, dessas mudanças que nós observamos, principalmente a formação das monarquias nacionais, onde houve um processo de integração, né? Um casamento perfeito entre a burguesia e o rei, a retomada novamente do rei, né, no poder, como um poder nacional, como um poder soberano, né, ainda limitando os poderes dos nobres e do clero. Então, vamos dizer, esse casamento mesmo, né, essa conjuntura de fatores em que se deu essa estabilidade entre burguesia e rei, acabou trazendo novos valores e novas atitudes de reconhecimento a essa nova classe que seria a burguesia. Então o individualismo foi visto, começou a ser visto como algo positivo, a capacidade individual começou a ser valorizada, o talento, a criatividade do ser humano. Então acabou inspirando uma nova visão de mundo na arte, de conhecimento, no movimento, né, de uma grande renovação cultural, e foi um momento único na história de todo o Ocidente. Então, todas essas relações que estão sendo construídas no final da Idade Média para a Idade Moderna, com mais os acontecimentos econômicos, os acontecimentos estruturais, né, nas classes sociais, esse único e grande evento a partir então da burguesia, do movimento que ela vinha fazendo no final da Idade Média para a Idade Moderna, vai surgir um movimento chamado o Renascimento, né, que é um movimento elitista, urbano, e se restringiu às cidades de um pequeno grupo de privilegiados, a elite, que começou nas cidades italianas e se propagou por toda a Europa. Então, o Renascimento, eles fizeram um resgate à cultura greco-clássica romana, tá? E fizeram aquele movimento de renascer aquela cultura que tinha sido perdida ou suprimida pelo valor que era consolidado na Idade Média, já que havia um processo de secularização da igreja e ela era o poder dominante cultural. Tá? Então é um grupo social que mais influenciou na Idade Moderna, a partir então da ascensão da burguesia, que começou a produzir uma cultura elitizada, uma cultura onde sobrepôs a cultura religiosa, a ascensão então da razão, o homem como centro de tudo. E o Renascimento ele tem uma certa caracterização, importante, que deve ser respeitada, até mesmo para critério aí de grandes vestibulares ou de provas que vocês vão fazer pela frente. Então, qual é a caracterização do Renascimento? Em primeiro lugar, a gente pode falar do racionalismo. Então, o racionalismo, ele é a razão. Então, ele passa a ser uma qualidade suprema, a qualidade mais importante do homem. Tá? Essa seria a qualidade mais valorizada, a experiência. Então, é necessário fazer a experiência, passar por um critério de razão. E esse racionalismo, então, ele é a qualidade mais importante do homem. Isso vai ser muito valorizado no Renascimento. Outra caracterização importante é o antropocentrismo. Tá? O antropocentrismo é o ser humano passa a ser o centro das atenções, ele é o centro de tudo, e não mais aquela concepção de teocentria, né? Que Deus é o centro de tudo, a explicação de tudo está em Deus. Agora é o homem que pode gerar a explicação de todas as causas.
O hedonismo, né, que é uma escola filosófica que surge nas classes mais baixas da Idade Média, lá no camponês, já que a filosofia não era para qualquer um, né, está entre a elite grega, a elite romana e a elite da Idade Média. Então o hedonismo, ele é uma escola filosófica que surge então nas classes mais abastadas, nas classes particularmente assim mais, vamos dizer, debilitadas na Idade Média, e ela tem o corpo como fonte de prazer e beleza. Então o prazer, ele é essencial para se chegar à razão, nessa virtuosidade do próprio homem. E a gente tem uma nova concepção de tempo, que isso é importante também no Renascimento, tá? Que o tempo, ele pertence agora ao homem. Então o homem, ele pode usar em benefício dele próprio esse tempo, porque a igreja condenava isso. Então, na verdade, o homem da Idade Média, ele é o homem que é movido pelo tempo cristão, pelo tempo da igreja. Então, todo o movimento que ele fazia diário na vida dele estava categoricamente sendo fiscalizado pela igreja e embasado no sino da igreja, né? No badalar da igreja. Então, esse tempo, agora, nesse momento, no Renascimento, ele pertence ao homem. Isso é importante, porque ele pode usar em benefício próprio para se aperfeiçoar, nesse sentido principalmente econômico e financeiro, já que a igreja condenava o lucro, a usura, né, e esse valor do dinheiro. E ele poderia conhecer, experimentar, ou seja, né, enriquecer também, sem medo, né, de que a igreja pudesse condenar. E tem uma característica em particular mais importante ainda da Idade Média, do Renascimento, que é o humanismo, tá? Esse humanismo, ele é bem característico, é um período de transição, ele é incorporado dentro do Renascimento e ele é um ambiente, vamos dizer assim, de grande efervescência cultural. Ele nasce nesse processo de efervescência cultural a partir da transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, é próprio do Renascimento. Ele desenvolveu-se o humanismo dentro do Renascimento, e ele era um movimento, na verdade, que visava renovar a razão do ensino escolástico, né? Do ensino superior. Aquela escola que o Carlos Magno fez lá, atrás dos monastérios de educação, né? Para o filho dos nobres. Então, é nesse ensino de currículo das altas universidades da Idade Média, né, das universidades medievais, que o humanismo, ele vai entrar. E vai entrar, na verdade, você tinha nas universidades medievais três grandes carreiras no século XI e no século XII, que seria o direito, a medicina e a teologia. E a partir do movimento do humanismo, então esse currículo vai ser exigido novas disciplinas, então como literatura, matemática, retórica, incluindo história. Então, na verdade, foi um desafio de um domínio cultural que começou sendo estabelecido a partir do humanismo, tá? Então seria assim, vamos dizer, crescer a identidade cultural do Renascimento naquele povo europeu, que é o foco do humanismo, tá? Então, esse humanismo, o berço dele foi no norte da Itália. Foi no norte da Itália. Aqui tá a mentalidade renascentista, nós já vamos ver também. O norte da Itália foi o berço desse renascimento, tá? Então quem foi os precursores? Foram os homens ricos da elite burguesa italiana, de muito poder e prestígio, que nós vamos chamar de mecenas, tá? O nome deles são mecenas. Eles acabavam patrocinando artistas, tá? Então eles aplicavam muito do seu dinheiro para poder promover essa cultura humanista, né, na verdade desconstruindo até então o que a Igreja Católica vinha impondo milenarmente aí nesse processo cultural, tá? Desconfigurando toda essa parte religiosa. Então havia um novo processo mesmo de entendimento do homem no mundo, e esse foi um papel extremamente importante na história do Renascimento. E esse renascimento, ele nasce na Itália e depois vai ser recorrente em diversos outros países europeus, cada um com a sua característica diferente, cada um com o seu tempo diferente, tá? Mas ele aconteceu e ele foi permanentemente um ponto importante na desconstrução da identidade da igreja enquanto secularização
nesse poder absoluto cultural mesmo da Idade Média, tá? Então nós dividimos em 3 fases o Renascimento italiano. Nós dividimos então o que a gente vai chamar de o Trecento, que ficou consolidado no século XIV. Depois, posterior, nós temos o século 400, que a gente vai chamar, que ficou posterior. Então, se o 300 foi no século 14, o 400 no século 15, e depois nós vamos ter o 500, que ficou especificado, a terceira parte desse renascimento na Itália, que ficou no século 16. E nós aí temos algumas referências importantes nessa parte aí, no que diz respeito, vamos dizer assim, aos protagonistas e aos homens que fizeram diferença na mudança desse pensamento cultural humanista, certo? Então, por exemplo, na Itália nós temos algumas, vamos dizer assim, alguns literatos de extrema importância na desconstrução, então, principalmente na questão social da Idade Média. Então, por exemplo, aqui, um dos, percussores extremamente importantes literatos é o Giovanni Boccaccio, que escreveu o Decamerão, tá? É aqui mais de 200 contos aqui contando sobre todas as questões sociais, principalmente da juventude italiana. Muito maravilhoso, super interessante. Essa aqui é uma das obras renascentistas. Outra que a gente tem de cunho político, e acredito que vocês já saibam muito bem da vida dele, porque nós estamos vendo ele em sociologia, é o Maquiavel, que escreve a obra dele, O Príncipe, o tratado político, né, que seria aqui uma cartilha de como é realmente a política e como ela deve ser. Outro livro super significativo é a Divina Comédia, que é uma crítica política e social do Dante Alighieri, uma das nossas referências aqui na literatura do Renascimento, maravilhoso, né? Fala sobre a questão profunda em relação à questão social da doutrina cristã e é uma crítica pontual em relação à questão social. Então, essa edição é uma edição maravilhosa e é uma das obras mais importantes do Renascimento. Isso que eu estou falando é do contexto do Renascimento italiano, né? Nós temos também várias outras referências aí, da inglesa, da alemã, até mesmo da portuguesa, né? Então, por exemplo, da inglesa, nós temos aqui, ó, nada mais, nada menos do que Shakespeare. Uma das referências da gente nesse processo também do Renascimento aqui, super famoso. Acredito que vocês tenham todas as obras aqui dele, as peças teatrais dele. Nossa, um show de bola. Nós temos na literatura portuguesa o Luís Vaz de Camões, e que escreve os Lusíadas, que quando eu estava no ensino médio eu fui obrigada a ler todos os Lusíadas, estrofe por estrofe, e apresentar para a professora, né? Esses livros que eu estou mostrando aqui é tudo para vocês depois falarem para a Vera, para ela morrer de inveja, todos os livros que eu tenho do Renascimento. Mas eu vou dar ideia para ela dos Lusíadas que eu tive que trabalhar no ensino médio. Nós temos também, né, da literatura inglesa, Miguel de Cervantes, com Dom Quixote. Essa obra eu também tenho em casa, mas é que eu não achei, tá? Porque aqui na minha sala tem mais de 400 livros. E na ciência, nós não podíamos jamais deixar de falar de todas essas referências aqui importantíssimas, né? Aqui na literatura tem algumas aqui referências para vocês, como eu falei, Miguel de Cervantes, William Shakespeare, que eu acabei de mostrar para vocês, Dante Alighieri, né? A gente tem aqui a ciência e o experimentalismo, que eu não podia deixar jamais de falar de Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. Então, Nicolau Copérnico ele é responsável pela tese do heliocentrismo, né? Isso é uma faca no peito da igreja, porque acreditava no geocentrismo. Depois a gente também tem o Giordano Bruno, que fala sobre a questão do que o universo não é estático e a Terra é somente um astro. E depois, no conhecimento empírico e de observação, já que o homem começa a utilizar a razão para realmente poder confirmar suas teses estudadas, nós temos o Galileu Galilei, que constrói um telescópio e através do seu processo de observação dos astros, ele vai comprovar realmente o que o Copérnico falou sobre quem é o centro do universo, né?
Então, o telescópio, na verdade, ele relata que a Terra é somente um astro, assim como o Giordano Bruno falava, e que realmente o centro de tudo é o Sol e não a Terra. Então, foi uma mentalidade quantitativa, uma mentalidade de experimentação empírica, de observação do processo racional do homem. E a gente tem, assim, um significado muito grande, porque o Renascimento, ele pode ser, dentro da historiografia, trabalhado de duas formas. Ele pode ser trabalhado de uma forma de ruptura ou de continuação da cultura medieval. Um processo de ruptura porque ele quebra tudo o que até então nós tínhamos aprendido em relação à construção da ciência, a construção do universo, o que é o homem, criteriosamente a conduta social desse homem, tudo a igreja tinha ensinado. E nesse momento, nessa transformação, na Baixa Idade Média, nós temos uma ruptura total desse processo e a construção de um novo momento ideológico. Então, a gente tem que ter um processo crítico, um olhar crítico, né, de como intervir nesse processo. Se foi um processo de continuidade da cultura da Idade Média ou um processo de ruptura. Isso ainda não está esclarecido entre os historiadores, mas sabe-se que rompeu um paradigma histórico milenar e que levou aí que faz parte, na verdade, de um dos processos da desconstrução da Idade Média para a entrada da Idade Moderna, uma nova ideologia política, social, cultural e artística, que foi aí uma ruptura nesse processo de pensamento do homem, né? O ser, então, quanto razão. Espero, então, que eu tenha esclarecido para vocês o que foi o Renascimento. Nós nos encontramos na videoconferência para tirar maiores dúvidas e muito obrigado. Até mais!